Cássio fala em tom de despedida no Corinthians e pode sobrar também para Antônio Oliveira e Raul Gustavo. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes sobre o caos no Timão. Você venderia o atacante Wesley do Corinthians por 82 milhões de reais? Vídeo de hoje do canal do Nicola te traz a resposta do Corinthians em relação a essa oferta que veio da Inglaterra. E a ANAF, Associação Nacional dos Árbitros de Futebol, propondo a paralisação do Campeonato Brasileiro. A CPI da manipulação no futebol em ação, além das últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixarem like, se inscreverem no canal e comentarem sobre tudo o que quiserem, combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é polêmica. Vocês devem ter visto que nos últimos dias o Corinthians fechou uma parceria com a Gazin. Em troca de 104 mil reais em colchão, o Timão vai ceder uma placa de publicidade no seu centro de treinamento, num espaço na camisa de treinos para a Gazin, além de um camarote na Neoquímica Arena, camarote avaliado em mais ou menos 300 a 400 mil reais. Tudo isso por 104 mil reais em colchões, são 64 colchões. Agora vem a notícia nova. Uma fonte minha alvinegra assegura que os colchões que já chegaram ao CT são menores do que as camas, do que os boxes. Uma clara demonstração da várzea total. Já Matias Rojas, agora sim é jogador oficial do Inter Miami, já havia contado para vocês que a FIFA havia emitido uma liberação temporária para que ele pudesse continuar jogando enquanto define a situação do atleta contra o Corinthians no processo. Ele move uma ação contra o Corinthians pedindo 40 milhões de reais. Quero falar agora sobre a CPI da manipulação de resultados aberta instaurada pelo Senado. Ela decidiu, depois de ouvir o John Textor, convocar Glauber do Amaral Cunha, árbitro do áudio citado pelo John Textor. Só para voltar um pouquinho no tempo, Textor havia afirmado que um árbitro de futebol havia sido gravado falando sobre um esquema de manipulação de resultados. Vou ler para você o que disse esse árbitro, que foi convidado a participar da CPI. O Glauber foi flagrado dizendo o seguinte, abre aspas, eu apitei, apitei, entendeu? Deixei de ganhar muito dinheiro também, mas o que eu podia fazer eu fiz. O cavalo passou selado e eu montei nele. Aos 16 minutos dei um pênalti para os caras, entendeu? Aquele pênalti 50%. Eu dei, pênalti de agarra a garra. Os caras bateram o pênalti na trave. E depois eu fiquei dando tudo para os caras. E a bola não quis entrar. Dei 8 minutos de acréscimo no segundo tempo. Ele conta também outro pedaço dessa gravação que não conseguiu dar mais pênaltis porque não existiram mais agarra-agarra dentro da área. Essa para mim é a primeira constatação desde que o Textor passou a fazer ameaças e denúncias. Esse para mim é o primeiro assunto mais grave, é o primeiro tema mais pesado, porque se de fato essa gravação for verídica, real, aí está muito claro que houve uma tentativa de um árbitro de manipular o resultado. O problema é que essa atuação do Glauber do Amaral Cunha aconteceu na Série C do Campeonato Brasileiro. Nada que corresponde àquilo que o Textor afirmou de uma manipulação de um esquema para que o Palmeiras se sagrasse campeão brasileiro. Importante contar também que a CPI já convocou Rafael Claus e Daiane Muniz para serem ouvidos, tudo porque constatou-se que eles foram escalados 11 vezes na Série A do Brasileiro de 2023, como se isso fosse um enorme problema. Se há uma relação de bom trabalho entre o árbitro em campo e a árbitra de vídeo, qual o problema deles trabalharem juntos? Enfim. E aí, só para completar essa celeuma, essa bagunça que se transformou o futebol brasileiro, a ANAF, a Associação Nacional dos Árbitros de Futebol, havia sugerido a paralisação do Campeonato Brasileiro. Entre outras coisas, porque há uma série de reivindicações contra o Edinaldo Rodrigues, o presidente da CBF, e o Wilson Seneme. Mas é importante contar que a maioria dos árbitros da Série A não vê a ANAF como representante deles. Há uma outra associação. E o pessoal da ANAF está querendo pegar carona nessa história e ganhar um pouquinho de publicidade. Enfim, uma confusão danada. O futebol brasileiro vai de mal a pior. Para falar sobre a ANAF, a Associação Nacional dos Árbitros de Futebol, que está pedindo a paralisação do Campeonato Brasileiro. A gota d'água para esse movimento importante foram as declarações de John Textor na CPI, que investiga supostas manipulações de resultados e participação de apostas esportivas. O Textor, que já vinha cobrando e reclamando da arbitragem brasileira, também levantou suspeitas em relação aos árbitros de vídeo, a utilização do VAR no futebol brasileiro. Associado a isso,
a ANAF também reclama da falta de perspectiva e de pagamentos por parte do Edinaldo Rodrigues, o presidente da CBF, e de Wilson Seneme, que é o presidente da Comissão Nacional de Arbitragem. Em trecho dessa nota da ANAF, ela escreve, abre aspas, está na hora de a competição está em xeque e é preciso parar o campeonato. Se não houver a paralisação, é possível que a gente assista a árbitros se manifestando e protestando durante a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, marcada para o fim de semana. Só faltava essa para a confusão ficar completa. Você, o que pensa sobre o tema, usa o espaço para comentário. Estou curioso para saber sua opinião, beleza? Para te explicar a confusão generalizada em que se instalou o Corinthians. Timão perdeu na noite dessa terça-feira para os reservas do Argentino Júnior na Argentina, derrota por 1-0. O gol aconteceu logo no começo da partida, com mais uma falha do Cássio, que sinalizou com a possibilidade de deixar o Timão. Daqui a pouco eu falo sobre o Cássio. Antes, lembrar que durante a partida, expulsão grotesca do Raul Gustavo, que deu um empurrão e depois uma cotovelada na cara do Bandeira. Expulsão daquelas que a gente não está acostumado a ver e que demonstra um total descontrole do Raul Gustavo, que era zagueiro do Bahia, não servia para o Bahia, foi devolvido ao Corinthians e reaparece como titular no time, mais uma das várias opções estapafúrdias do técnico Antônio Oliveira, que está balançando muito. Eu até imaginei que não haveria chance de demissão em caso de derrota na Argentina, mas diante desse contexto, em que o Corinthians mais uma vez não marca gols, em que o Corinthians é dominado por um adversário com o time em reserva, a pressão é gigante. É possível que o Antônio Oliveira chegue para a partida contra o Fluminense no final de semana, mas se voltar a tropeçar, provavelmente o técnico português de 41 anos de idade será demitido. Só mais um detalhezinho importante, o Corinthians tem uma vitória contra times da Série A na temporada. Foi contra o Nacional do Paraguai, que é a Série A do Paraguai, mas enfim. E uma vitória contra times da Série B, foi contra o Botafogo de Ribeirão Preto, todas as outras vitórias contra times de divisões inferiores. E é nesse contexto que existe uma pressão grande para a queda do Antônio Oliveira. O Raul Gustavo também pode talvez nem mais jogar pelo Timão. E aí só para completar essa bagunça toda, o Cássio, depois da partida, deu um depoimento bem forte ao jornalista André Galvão, deixando no ar a possibilidade de ir embora. Ele disse o seguinte, abre aspas, tô indo até no psicólogo e na psiquiatra, porque tá F3 pontinhos. Tenho apanhado que nem cachorro. Não me eximo de culpa, hoje falhei, mas peguei várias outras bolas. Mas a conta tá alta, sempre sobra para mim. Eu sou um ser humano. O time não fazer gol também é minha culpa? O Corinthians não tem conseguido marcar gols nas últimas partidas. E aí o Cássio completa. Se esse for meu último ano no Corinthians, serei muito grato. Foi tudo maravilhoso, mas às vezes cansa. Nunca faltou trabalho. O André Galvão ainda perguntou, você pensa que pode ser o último ano? Ele respondeu, não sei. O contrato do Cássio com o Corinthians se encerra em 31 de dezembro. O Corinthians chegou a procurá-lo para discutir essa renovação. O Cássio pediu para que essa discussão aconteça um pouquinho mais para frente. Diante desse cenário, a tendência é que o Carlos Miguel ganhe alguns minutos, passe a ser utilizado. Até o Cássio abriu essa possibilidade. E eu não descarto que o Cássio, a partir da metade do ano, assine um pré-contrato com outro clube para em 2025 vestir uma camisa diferente da do Timão. O que você pensa sobre tudo isso que eu contei do Corinthians? Use o espaço para comentário. Hora de falar sobre o Corinthians, que recusou 82 milhões de reais pelo atacante Wesley, que até agora não passa de uma promessa. O West Ham fez proposta oficial de 15 milhões de euros ou 82 milhões de reais. Essa informação havia sido divulgada pelo Daily Mirror, que é um jornal britânico, só não havia o valor. O valor foi descoberto ao longo dessa terça-feira, as cifras de 82 milhões por 80% dos direitos econômicos. O presidente Augusto Melo, encantado com o futebol do Wesley, não sei qual o motivo, recusou a proposta. E eu, na condição de dirigente corintiano, teria vendido e utilizado essa grana para a contratação de jogadores para essa função bem mais interessantes. Talvez com 15 milhões de euros você conseguisse trazer o Claudinho do Zenit, que não dá para comparar hoje com o Wesley. Pois bem, jogador de 19 anos segue jogando pelo Timão e a expectativa é de que possam aparecer outras propostas na metade do ano. Antes de fazer essa oferta, o West Ham chegou a mandar um representante para o Brasil. Ele acompanhou 3 partidas em loco do atacante corintiano até efetuar essa proposta. Só para arrematar, hoje também surgiu uma especulação que eu não consegui confirmar com ninguém do Corinthians, todo mundo diz desconhecer o tema, de que o Ranieri, volante contratado por 2,5 milhões de dólares do Cuiabá no ano passado, interessa a clubes sauditas. Ranieri, que é para mim hoje o principal jogador, pelo menos entre os reforços corintianos, ninguém tem jogado mais bola do que ele. Ou você pensa diferente?
discuta, discorra sobre o tema no espaço para comentários, beleza? Tá então, né, família? Ficamos com o nosso giro de notícias do Corinthians, informações essas exclusivas e traga pelo jornalista Jorge Nicola, que você está acompanhando aí todos os dias no nosso canal, conteúdos diariamente do Timão. Timão ontem que teve uma péssima partida, acabou perdendo aí pro Argentino Júnior, está mal aí, teve uma expulsão infantil a respeito aí do jogador zagueiro, né, cara, que deu um soco aí no maneirinho, é lamentável uma situação dessa. Enfim, cara, é impressionante como essas coisas acontecem aí com o Verdão, com o Timão, né? E é impossível que o time vai jogar bem tendo dessa maneira. Aqui tá meu descontentamento total aí a respeito desses jogos de ontem e os demais. Agora vai pegar o Fluminense e vamos ver se a gente vai conseguir ganhar e vencer eles aí. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Se você ficou no vídeo até aqui, não esquece de dar aquela moral, se inscreve no canal e deixa seu like para fortalecer o nosso trabalho. A gente sempre tá trazendo um vídeo diário aí do maior clube do Brasil, Timão. Valeu? Então um grande abraço aí no teu coração. Tô ficando por aqui. Tchau. Fui.